E são assuntos que vão ser analisados agora com o Issa Agostinho e o Wellington Calazans. Vou cumprimentar os dois e desejar as boas-vindas aqui ao Issa e ao Wellington a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Wellington. Boa noite, Dorival do Aleixo. Boa noite a você, Issal, e também a você assistindo aqui ao Hora 10. É sempre bom estar aqui, Dorival. Vamos então olhar para as notas que fazem atualidade. Vamos começar por si, Wellington, olhando para aqueles que são, portanto, os pronunciamentos do presidente francês Emmanuel Macron, que passa exatamente por uma afirmação de que a Europa precisa de uma defesa aérea própria para evitar a dependência dos Estados Unidos. Podemos dizer que estamos aqui diante de situações muito fortes. Sem dúvida alguma, Dorivaldo, são vários recados dentro de uma única mensagem. Certo. Aqui podemos interpretar como a incapacidade que já víamos denunciando da OTAN garantir a defesa dos países membros, especialmente dentro da Europa. Essa é uma questão que está implícita nessa denúncia do Emmanuel Macron. Aqui também tem uma vingança do francês Emmanuel Macron, que perdeu os submarinos na disputa para a Austrália, e agora ele tenta dar o troco, aproveitando a derrota acachapante da NATO na Ucrânia, para dizer que a NATO não defende ninguém, que os europeus precisam ter o seu próprio sistema. E aí a França entra com vantagem de ter uma pesquisa avançada nesse setor, e ele vai aproveitar para vender isso como uma das garantias aos europeus. Não deixa de ser uma jogada de mestre do ponto de vista comercial, não é? E também, Dorival do Aleixo, nós temos aqui outra questão extremamente séria. Se os países europeus já comprometem 2% do orçamento com a NATO e agora falam em ter o próprio sistema de defesa aérea da Europa, isso significa o quê? Que ele irá reduzir da NATO? Ou ele vai aumentar o orçamento militar? E se for aumentar, vai tirar de quem? Já que existe uma crise econômica e financeira dentro da Europa, que tem sido escondida, mas aos poucos vem sendo noticiada, e isso tudo compromete o futuro da qualidade de vida do povo europeu. Então, são muitas questões, e nós estamos vendo que já existem embriões muito fortes de crise dentro da NATO, que era algo amplamente prognosticado, não apenas por mim e pelos colegas aqui do canal, nos comentários, mas como a partir de todos os analistas, especialmente aqueles que são militares e que têm cumprido um bom papel na análise sobre o evento na Ucrânia, de que a NATO está com o único resultado possível para ser mantida como credível aos olhos do povo europeu e até das autoridades, por consequência, é a vitória no campo de batalha na Ucrânia, o que não vai acontecer. Então, eu vejo essa declaração do Macron como uma profilaxia de uma estratégia de defesa futura para o bloco comum europeu, em abandono, pelo menos em parte, aos projetos da NATO. Vamos então olhar aqui também para um outro ponto ainda relacionado a este assunto. Wellington, é um debate que traz também à mesa o combate anti-drone e a defesa contra mísseis balísticos. Sim, mas é preciso entender que a União Europeia, e por ter investido muito e acreditado muito nos resultados da NATO, está pelo menos 2 décadas atrasada em relação ao que existe já sob o domínio da Rússia, da China e até da Coreia do Norte. Então, não é uma questão de eu vou começar hoje e já vou ser grandão. Não, vai ter que começar criança, engatinhando, aprendendo a ficar de pé, depois andar, depois correr. Mas o outro não vai parar de correr. E é essa a questão. São 2 décadas, Dorivaldo, de atraso na pesquisa científica voltada para a defesa, especialmente no espaço aéreo. E com isso, a comunidade europeia
está vulnerável e vai depender dos Estados Unidos, ainda que os Estados Unidos hoje não ofereça a necessária proteção através da NATO que deveria oferecer. Então, é um cenário também positivo, porque o diálogo vai ter que prevalecer. A vulnerabilidade está exposta. A guerra, porque a Rússia diz que é uma operação militar especial lá na Ucrânia, mas é uma guerra que envolve praticamente todos os países da NATO contra a Rússia, foi um laboratório muito interessante para esse redesenho que o colega Issal acabou de mencionar. E essa multipolaridade que o mundo passa a conhecer, ela também impõe essas adaptações na maneira como o sistema de defesa de determinados países, né, irá ou irão, né, dependendo de como formos fazer a abordagem, se comportar. E, Dorivaldo, essa questão do investimento em pesquisa é também algo que aponta para aquilo que todos já sabem, o grande foco de corrupção que se transformou a NATO ao longo desses anos, porque os orçamentos são gigantescos e os resultados são pífios. Isso quer dizer que houve muito mais propaganda do que qualquer outra coisa. Vamos olhar para o segundo assunto que trazemos para esta noite e está exatamente relacionado a um ponto que nós já estivemos aqui a abordar ontem com Issal, mas hoje eu começo por si exatamente, Wellington. Acontece que as operações de busca acabaram por detectar alguns ruídos subaquáticos na área onde o submersível de investigação com 5 pessoas a bordo desapareceu, pouco depois de iniciar uma descida aos destroços do Titanic. São alguns pontos que acabam por levantar algumas expectativas, mas que, ao que tudo indica, não parecem ser também das mais otimistas. Quais são as suas à volta deste caso? Dorivaldo, todos nós estamos acompanhando este verdadeiro drama. São 5 vidas, pessoas que estavam interessadas em fazer algo diferente, que talvez seja o sonho de muitas outras. São $250 mil por pessoa para que este tipo de excursão, que deveria durar algumas horas, acontecesse. Então, sabemos desde já que não é algo acessível para qualquer cidadão. E, independentemente do poder aquisitivo de pessoas que estão predispostas a isto, temos que ver também que era uma excursão usada para a questão da pesquisa científica, historiadores interessados no naufrágio do Titanic, que virou inclusive filme e uma série de documentários disponíveis, inclusive na internet, e também curiosos, alguns talvez para tirar fotos e postar nas redes sociais, mas era a 26ª viagem feita com este objetivo. E acontece agora essa catástrofe. São poucas horas restantes de oxigênio disponível na cápsula, não é? Porque o submarino é uma cápsula que está numa profundidade, nesse caso aí, de aproximadamente 3.800 metros, e é uma distância considerável. São poucos equipamentos no planeta com capacidade de busca nesta condição que está sendo noticiada, e considerando que somente através de uma imersão, né, o objeto teria que emergir para a superfície muito próximo do navio guia, e o mar é muito grande, não é? Somente um milagre trará boas notícias de sobrevivência, nesse caso. Eu torço pelo milagre, mas estou bastante preparado mentalmente para comentar nas próximas edições aqui, se for necessário, a catástrofe que já é anunciada, e era anunciada, Dorivaldo, quando especialistas agora falam sobre a baixa qualidade do equipamento e a
péssima manutenção, como vinha sendo feita. Então, E a manutenção preventiva para esses casos, ela é indispensável para evitar acidentes. E, pelo que tem sido noticiado, era algo muito precário e quase artesanal. Então, temos que lamentar tudo isso. Bem, o certo mesmo é que, apesar dos resultados não serem ainda dos mais satisfatórios, as buscas prosseguem e nós, como teremos hora 10 ainda durante os próximos 2 dias, terei todo gosto em tê-los aqui novamente a falarmos sobre este e outros assuntos. Wellington Calazans e São Agostinho, eu vou simplesmente agradecer por mais uma presença aqui no Hora 10 e dizer que queremos contar com vocês em próximas oportunidades. Boa noite e até a próxima. Boa noite e até o próximo programa.